Eles têm ganhado o coração das pessoas, dos seus pacientes. Cada vez mais. Por quê? Pela tendência do mercado de consumo de produtos naturais. Isso que remete à natureza, né? Isso tem uma conotação de que é algo bom. Hoje nós vamos falar deles, os óleos vegetais, que estão sim cada vez mais presentes nos produtos, os dermocosméticos e na nossa prescrição. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre como você pode usá-los e conhecer um pouco mais das propriedades dos óleos vegetais. Bem-vindo a todos! Para quem não me conhece, está chegando, eu sou a Natália, sou médica dermatologista e começa agora mais um Momento Pele Ciência. Esse nosso encontro que fazemos todos os domingos e terças-feiras às 21 horas para a gente falar mais sobre cuidados da pele, skincare médico, prescrição e cosmetria, para a gente se atualizar, para a gente ficar fortalecido a nossa prescrição, proporcionar o melhor para o nosso paciente, ter melhores resultados e assim dar um passo a mais na sua vida profissional. Se você, essa pessoa, se interessa por assunto assim, continue aqui me acompanhando nesse canal, tem muitos conteúdos como esse. E se você conhece alguém que se interessa por assuntos assim, compartilha aqui a nossa live, chama no aviãozinho, porque conhecimento compartilhado é conhecimento que se multiplica e assim todos ganham. Para quem está chegando, saiba também que esta é uma live participativa. Você que tem dúvidas, tem curiosidades, é prescritor, trabalha com óleos vegetais, já compartilha a sua opinião, sua dúvida, sua sugestão, sua experiência, né? Vamos trocar uma ideia aqui, porque esse é um momento para a gente crescer, né? Aprender um pouco mais e um ambiente aí super livre para quem quiser participar. Bom, os óleos vegetais, eles não são todos iguais não. Pois é. Os óleos vegetais, eles têm propriedades que são comuns, tá, a vários óleos vegetais, mas a gente sabe que cada óleo vegetal tem a sua particularidade. Pois é, e por essa razão eu selecionei hoje 5 óleos que você precisa conhecer, que provavelmente já estão na sua prescrição, ou se não estão, podem entrar amanhã mesmo, e que são aliados poderosos para a nossa prescrição em dermatologia. Então, assim a gente consegue promover saúde da pele dos nossos pacientes e não apenas tratar doenças, não é mesmo? Então, vamos lá. Os óleos vegetais, de maneira geral, a gente vai pensar em óleo vegetal, a gente vai pensar logo em propriedade hidratante, né? E eles são usados já há muito tempo. Desde lá, né, relatos de uso de óleos vegetais na aplicação da pele, nos cuidados da pele, desde lá o 2º século antes de Cristo, lá na medicina chinesa. E esses óleos, né, eles têm como propriedade, né, serem hidratantes, por quê? Porque eles têm como propriedade serem emolientes. Vamos lembrar, os emolientes são aquelas substâncias que têm a capacidade de se acomodar ali entre os espaços intercelulares, dificultando a perda de água transepidérmica. Então, bem dizer, eles não têm a capacidade de umectar, eles não são umectantes, eles não atraem água para onde eles estão, mas eles fazem como se fosse uma camada protetiva, impedindo essa perda de água natural e assim acaba conservando os níveis de água na pele. Então, por isso que eles têm essa propriedade hidratante. Mas não só isso, o fato de fazer essa proteção também acaba impedindo, de certa forma, o contato com alérgenos do ambiente e produtos tóxicos que possam estar ali rodeando a pele. E não à toa, também eles são muito utilizados em produtos para tratamento de patologias, doenças da pele, como dermatite atópica, eczemas de toda forma, né? Não tão dermatite de contato, xerose, ictiose, psoríase, então todos esses distúrbios, né, de queratinização, que a gente tem uma perda ali da barreira cutânea, tem o seu valor ali, os óleos vegetais entram como ferramentas nos dermocosméticos. Os óleos vegetais, eles têm na sua grande parte, né, suas moléculas, a sua constituição por triglicerídeos. Triglicerídeos esses de cadeia média e curta,
certo? Então, a grande característica, eles têm essa parte de triglicerídeos. A gente chama essa porção de porção saponificável, né? Porque lembra, né, que o óleo lá ele pode fazer o sabão. Então, a gente chama essa parte de saponificável. Sendo que uma pequena parcela lá, em torno de 5% desse constituinte, é a parte chamada de não saponificável. Então, é uma parte do óleo vegetal que é diferente entre os óleos. E isso que dá, geralmente, as características individuais de cada óleo. Então, por isso que a gente sabe que o óleo de argan não é igual a manteiga de karité, que não é igual ao óleo de oliva e assim por diante. Porque existe essa porção que é individual a cada uma delas. Então, essas particularidades que vão dar características individuais a cada óleo. Essa porção não saponificável, que vai ser responsável por propriedades do tipo anti-inflamatória, antimicrobiana, reparadora, calmante, proliferativa, pró-colagênica, por inibir alguns deles a colagenase. Então, enfim, são, né, essa porção que dá essa característica dos óleos. Os óleos, eles ganharam uma popularidade, a grande parte dos estudos deles, curiosamente, começou com a questão do uso em bebês. Pois é, não à toa a gente vê no mercado, né, os óleos de bebês, né, os óleos eles são bem populares por serem usados em bebês. E qual o sentido disso? Em países em desenvolvimento, né, de cultura, de características socioeconômicas mais baixas, como por exemplo na Índia, esses óleos vegetais eles têm grande uso, grande popularidade, porque são de fácil acesso, são democráticos e observou-se que crianças que eram massageadas com esses óleos, eles tinham um desenvolvimento melhor. E aí que foi começado a estudar a questão dos óleos em bebês. E realmente tem estudos muito interessantes que mostram que o fato de massagear os bebês com óleos não só traz um estímulo tátil sensorial que ajuda no desenvolvimento, né, neuromotor do bebê, mas também ajuda na maturação da pele e também o reflexo vagal causado por esse massagear tem, né, a suposição que isso ajude no ganho de peso, no crescimento do bebê. Sim, tem esses estudos mostrando essa correlação, né? Então, como são países em que a questão da desnutrição, do baixo peso é uma realidade, essa medida muito simplista pareceu impactar positivamente no desenvolvimento no ganho de peso dos bebês. E por isso que se popularizou tanto, não só, né, nesses países, mas a nível mundial, a questão do massagear, né, os bebês com óleos vegetais. E aí, né, em destaque, a gente vai falar mais o óleo de girassol. Olá, boa noite, quem tá entrando, quem tá chegando, bem-vindos, boa noite. Hoje, então, estamos falando de óleos vegetais e de maneira geral, a gente está conversando sobre as características gerais, né, dos óleos. Então, existem diversos benefícios em diversas patologias, principalmente essas em que tem perda de água. A maioria dos óleos, à base de planta, eles têm por característica gorduras, né, gorduras mono e poliinsaturadas. E poucos delas são de gorduras saturadas. Por que é interessante saber isso? Porque esses óleos, na temperatura ambiente, por característica físico-química, eles são líquidos, né? Então, os óleos vegetais, olha que surpresa, se você não sabia disso. Eles são, a grande maioria, líquidos, a não ser o óleo de coco. O óleo de coco em ar ambiente ele é semissólido, porque ele já tem um alto teor de gordura saturada, ele é uma exceção aí nesse grupinho. E os óleos, eles têm uma característica, uma coloração transparente, levemente amarelada e sem cheiro. Pois é, os óleos, eles não têm cheiro. O cheiro que você acaba, né, associando aí nos óleos, ou são fragrâncias adicionadas a esse óleo, ou são os óleos essenciais. Mas os óleos essenciais são diferentes dos óleos vegetais. E hoje a gente vai falar dos óleos vegetais. Os óleos essenciais, eles têm benefícios e são usados também na dermatologia, mas hoje a gente vai falar de maneira específica dos óleos vegetais. Na extração, inclusive, desses óleos, né, é diferente. O óleo essencial, ele é a parte volátil desses óleos, então por isso que ele tem a questão da fragrância,
em ar ambiente eles são voláteis, eles acabam evaporando. Agora, né, eles são extraídos até pelo método de aquecimento do óleo, sendo que os óleos vegetais, geralmente eles são extraídos de maneira fria, então sem o aquecimento, até para não mudar as características desses triglicerídeos, para não saturar. E também são prensados a frio, tá? Para que não haja perda das características dessas moléculas. Então, a questão do óleo, cabe uma atenção aqui, é de você saber a origem desse óleo, a confiabilidade desses óleos, porque os óleos vegetais não são todos iguais, porque né, o cuidado nessa extração que vai acabar mantendo as características desse óleo. Existem, inclusive, estudos mostrando que há alguns óleos contaminantes, então nesse processo de extração, como ele é a frio, né, como ele é imprensado, pode haver contaminação de toxinas, e isso muitas vezes relacionado a dermatites, a efeitos colaterais dos óleos vegetais. Então, saber a procedência, o controle de qualidade do óleo vegetal é interessante sim. Óbvio que quando a gente vai falar de um dermocosmético, a gente está falando de um óleo que tem esse controle, e quando a gente vai falar de um óleo manipulado na magistral, a farmácia magistral também tem esse controle de qualidade. Mas, por curiosidade, é saber porque o que acontece. Às vezes os pacientes nos perguntam, Natália, fui viajar, fui lá para a Índia, fui lá para os países que são muito populares os óleos. E aí eu trouxe este óleo, posso usar como eu uso? Então assim, a gente não tem ali como botar a mão no fogo de que esse óleo é puro, é bem extraído, né, esse controle de qualidade, mas, né, porque não é tudo igual. Então, para vocês saberem desses pequenos detalhes, dessa curiosidade. Bom, além disso, tá, certos óleos, a depender da conservação, eles também podem sofrer degradação, oxidação, contaminação por micro-organismos e também isso pode ser prejudicial para a pele. Então, a maior parte desses ácidos graxos, dos triglicérides que formam os óleos vegetais de maneira geral, a grande parte deles é um ácido que é até considerado um ácido essencial para o nosso corpo, que é o ácido linolênico. E existe na grande parte deles a formação, esses triglicérides são o ácido linolênico ou o ácido oleico. A gente sabe que o linolênico é responsável por muitos benefícios na pele. Já o oleico ele está um pouco mais relacionado com irritabilidade. Então, você até saber esses detalhes, tá? De alguns, por exemplo, assim, agora a gente vai falar de maneira detalhada entre os óleos. O azeite, que é óleo de oliva, ele tem um alto índice de ácido oleico. O ácido oleico, ele pode conferir uma certa irritabilidade. Então, por isso que até o azeite, o óleo de oliva, ele não é muito recomendado para patologias, como, por exemplo, dermatite atópica. Então, esses detalhinhos, da composição dos óleos é importante, ok? Bom, eu combinei de conversar com você sobre 5 óleos, queria falar sobre todos, porque existe uma grande infinidade, centenas de óleos, mas quando a gente vai fazer uma busca aí nas plataformas científicas, alguns óleos vegetais, eles são mais recorrentes, porque eles têm mais robustez científica, onde tem maior número de estudos. Então, é sobre esses 5 óleos que a gente vai falar hoje. Interessante, se você for fazer uma busca rápida ali sobre óleos vegetais, é incrível o número crescente de publicações científicas sobre essa temática. Então, claro que há um apelo comercial de mercado em cima dos óleos, mas também eles são de muito baixo custo e fácil acesso, e se a gente encontrar dentro desses ativos funções, propriedades que são benéficas para a nossa saúde, olha, bacana, isso vai ser algo de interesse científico, Então, assim, a gente põe lá na busca o gráfico de número de publicações, ele faz assim, uma pirâmide, incrível. Então, peguei aqui algumas revisões e nós vamos discutir, em primeiro, o nosso querido óleo de girassol, sunflower. O óleo de girassol, ele é muito conhecido, popularmente. Inclusive, tem um produto de nome comercial que é muito conhecido, usado muito nos hospitais, inclusive, que é o Dersane. Então, olha o Dersane, hoje tem o Dersane hidrogel. Então, ele é a base, a grande parte dele é de óleo de girassol. Tem até uma florzinha de girassol ali na caixinha dele.
E o que a gente, quais são as características interessantes da gente conhecer sobre o óleo de girassol? Então, é realmente uma escolha popular no tratamento da dermatite atópica e também nos cuidados do neonato, né, do bebê. E tem estudos que mostram que ele teve efeitos desejáveis em reconstituição da barreira da pele, em comparação com o óleo de oliva, tá, que predomina o ácido oleico, que eu conversei com vocês. E aqui no óleo de girassol, o ácido linoleênico é o ácido graxo predominante. E esses lipídios, eles são semelhantes ao da nossa pele. E por isso que acaba melhorando a função de barreira. Não só por essa semelhança, mas porque, que interessante, o óleo de girassol, ele tem o que a gente chama de, ele ativa o receptor alfa do proliferador de peroxissoma. A gente conhece mais pela sigla dele, o PPARA. Você deve ter visto, você que estuda dermatite atópica, que estuda processo de cicatrização, de regeneração da barreira cutânea, já ouviu falar provavelmente nessa sigla, né? No PPARA. Então, o óleo de girassol ele tem propriedade de ativar o receptor alfa ativado por proliferador de peroxissoma. O que é esse receptor? Então, ele faz um up regulation, ele faz uma regulação da proliferação de queratinócitos. Então, realmente, ele aumenta, né, a proliferação de queratinócitos, acelerando o reparo da barreira cutânea. Então, em processos em que a gente tem aí, né, uma quebra da barreira e feridas, o óleo de girassol ele é muito interessante. Esses estudos, eles são, né, comprovados, essa proliferação de queratinócitos, não só in vitro, mas também em modelos animais. Não à toa que a gente usa aí, né, o Dersane ou o óleo de girassol em úlceras, em tratamento de feridas, de queimaduras, onde a gente necessita dessa proliferação de queratinócitos. Além de, claro, da função de hidratação, de melhora da barreira cutânea. Outro óleo que é muito popular, conhecido, é o óleo de argan. Dizem, né, que o óleo de argan é o segredo da beleza das mulheres marroquinas, que é realmente muito popular. Inclusive, até ganhei esses dias uma amiga que voltou do Marrocos, ganhei ali um óleo de argan, que é realmente muito conhecido lá, né, usam bastante o óleo de argan. O óleo de argan, ele é usado no Marrocos não só, né, na cosmética, mas ele tem o óleo comestível. Só que o que é usado na indústria da beleza, nos cosméticos, é diferente do comestível. O comestível, ele é extraído depois da torra das sementes, e o óleo de beleza, né, ele é extraído da semente in natura. Então, é do prensado frio da semente in natura. Por quê? Porque agora a gente sabe que não dá para perder as propriedades ali desse óleo, e aí por isso que ele é, né, extraído dessa forma. Uma questão interessante do óleo de argan é que ele tem toda essa propriedade hidratante, de ajuda no reparo da barreira cutânea, funciona como um emoliente, mas além disso tem estudos que mostram que ele tem o uso dele há um aumento da elasticidade da pele, tá? Então tem estudos sim bem conduzidos, eu li esses estudos que mostram realmente que ele melhora a elasticidade da pele, tem atividade antioxidante também. E por que essa atividade antioxidante? Porque é um dos óleos que tem a maior concentração de tocoferol, altíssimas concentrações de tocoferol. Este tocoferol, para quem não lembra, é a vitamina E. A vitamina E, de maneira tópica, ela tem alta atividade antioxidante. A vitamina E nos dermocosméticos, ela é presente às vezes em baixas concentrações, só para fazer um efeito antioxidante e de conservação do produto, do dermocosmético, e quando ele é encontrado em concentrações mais altas, ele não vem só com essa finalidade, assim como funcionar como um antioxidante, né, na nossa pele também. Além disso, há um sinergismo entre vitamina E e vitamina C, e não à toa eles vêm sempre numa casadinha em dermocosméticos que contenham vitamina C.
Além disso, o óleo de argan, além então de ter essas propriedades antioxidantes pela vitamina E, né, que acaba reduzindo então a atividade dos radicais livres, a ação dos radicais livres, que contribuem para o envelhecimento celular, eles têm uma propriedade seborreguladora. Curioso isso, porque logo que a gente vai pensar em óleo, a gente vai pensar numa atividade comedogênica, a gente vai pensar num aumento de oleosidade, que a pele vai ficar mais pesada. Num primeiro momento, pela cosmética, pode até parecer que sim. Só que tem estudos que mostram que há, estudos de caso controle, que mostram uma redução de sebo de até 33% e uma melhora da qualidade na pele de pacientes com acne e comedões. Então, olha que interessante, apesar de ser um óleo, o óleo de argan tem essa propriedade aí seborreguladora. Então, se você encontrar ali um óleo de argan dentro de um produto para uso facial, não tenha receio de pensar que isso pode ser comedogênico ou pode piorar a oleosidade, porque pelo contrário, ele tem essa atividade seborreguladora. Que mais? Oi, Adriana, tudo bom, doutora? Bem-vinda, boa noite. Você que está chegando agora, Adriana, nós estamos falando de óleos vegetais e como você pode usar ele na sua prescrição, né, no dia a dia do skincare médico para melhorar os resultados da sua prescrição. O que mais? Outro óleo muito usado na dermatologia e que tem assim uma grande massa de conteúdo científico é o óleo de jojoba. Até tem alguns produtos bem conhecidos que tem óleo de jojoba na composição, produtos da Mantecorp, ali os Blance, eu acho que eles, se não me engano, eles têm ali na linha óleo de jojoba na composição. Então, o óleo de jojoba, ele tem uma grande quantidade de ésteres de cera na composição dele. Então, esse aumento de ésteres de cera torna ele muito correspondente ao sebo humano. Então, ele tem uma semelhança com o sebo da nossa pele. Que a nossa pele ela tem uma correspondência de 26% de ésteres de cera na sua composição. E o óleo de jojoba, 50% de ésteres de cera. Então, ele é uma boa opção para as condições de reparo da pele. Tá? Quando a gente tem aí uma quebra da barreira cutânea, como dermatite atópica, como dermatite seborreica, como a psoríase, ou até quando a gente tem uma quebra de barreira cutânea provocada, quando a gente usa ácidos que podem ser, né, mais irritativos para a pele. Então, não à toa aí, ele vem o óleo de jojoba como um ativo junto com produtos que têm ácidos na sua composição, justamente para fazer esse balanço aí da irritação que os ácidos podem ter. Também é presente em produtos para rosácea. O óleo de jojoba, ele tem estudos que mostram propriedades de melhora na pele com acne, provavelmente por essa questão da melhora da barreira e da similaridade com o sebo humano, psoríase e cicatrização de feridas. Todos esses óleos vegetais que a gente comenta são óleos de muito fácil acesso, né? Então, assim, é interessante conhecer essas propriedades e saber usar, saber manusear e indicar bem esses óleos, porque aí você consegue ter uma prescrição de baixo custo com um ótimo impacto no que você deseja, né, no seu tratamento. Ou como um ativo único, mas na maioria das vezes combinando ações com os outros ativos. Outro produto, outro óleo que é muito conhecido e que ganhou uma popularidade imensa nos últimos anos, acho que a gente até está saindo um pouco aí desse boom, desse fervor com relação ao óleo de coco. Mas ele faz jus, sim, à fama que ganhou nos últimos anos, porque o óleo de coco, como eu falei para vocês, ele tem algumas características particulares, singulares dele. A começar pelas suas propriedades físico-químicas, né? O óleo de coco, ele em ar ambiente, ele é semissólido, ele tem a nossa composição, o óleo, ele é, na maior parte, saturado.
E o óleo de coco não só tem propriedades emolientes, hidratantes, que é uma característica geral de todos os óleos, mas como também tem atividade antimicrobiana. Então ele tem ali, existem estudos que mostram que ele tem atividade antibacteriana contra o Cuticobacterium acnes, o Staphylococcus aureus, o Staphyloepidermidis, e isso tudo devido a um ácido graxo que é a monolaurina, tá? Então a monolaurina ela tem essa atividade antibacteriana que é contida ali no óleo de coco. Além disso, o óleo de coco ele ganhou muita popularidade com o uso no cabelo. No cabelo, pois é, óleo de coco no cabelo. Qual é a finalidade, né, a função disso? Todos os óleos vegetais, eles podem ser usados na fibra capilar, né, porque eles acabam preenchendo por esse efeito emoliente, fazendo um reencapamento, eles acabam preenchendo os espaços cuticulares, diminuindo a perda de água, diminuindo ali a perda proteica. E o óleo de coco em particular, porque ele, por ter um baixo peso molecular, ele tem uma penetração melhor ali nas células cuticulares. Inclusive, né, conseguindo penetrar um pouco mais profundamente ali na haste, diminuindo de maneira significativa, isso demonstrado em estudos, a perda proteica da haste capilar. Então faz sentido o óleo de coco para o cabelo? Faz sentido. Às vezes não é cosmeticamente muito agradável, né, fica um pouco pesado, mas tem sentido sim, e é por essa razão, por ele possuir um baixo peso molecular e conseguir adentrar ali entre as células cuticulares. O óleo de coco, apesar dele ter esse efeito hidratante, ter esse efeito antisséptico, os óleos vegetais, eles são classificados por índice comedogênico, ou seja, a capacidade de facilitar a produção de comedões, de cravos na pele. Existe até uma tabela que mostra, né, esse índice ele é classificado de 0 a 5 e 5 ou 6. Deixa eu recordar aqui. E aí, o óleo de coco, ele tem um índice comedogênico maior. Ele é um índice comedogênico 2 ou 3, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu tô com a tabelinha aqui. Ó, óleo de coco 4, ele vai de 0 a 5. O óleo de coco, ele é índice comedogênico 4. Então, assim, rosto. Ai, Natália, óleo de coco pro rosto. Seria a melhor opção? Não seria a melhor opção em peles com tendência a acne e oleosidade por esse índice comedogênico alto dele. Ao contrário, por exemplo, do óleo de argan, que a gente viu mais cedo, que aqui, ó, na tabelinha ele diz, ó, ele é um óleo comedogênico grau 0. E não só isso, ele não só não é comedogênico, como ele diminui ele é seborregulador, ele diminui a oleosidade com o uso dele. Então, vejam como óleos vegetais se comportam de maneiras diferentes. Por isso que é interessante você estudar aí óleos vegetais, você que gosta de trabalhar com dermatologia natural, tá antenado com as tendências do mercado, né, com o pedido dos pacientes de terem esses ativos dentro dos seus dermocosméticos, você pode usar eles como, né, ferramentas e, além disso, ter, eu digo assim, aquele ativo marketing, aquele ativo que vai trazer um tchan a mais, vai carregar, né, um brilho a mais na fórmula, que são os óleos vegetais. Então, o óleo de coco ele tem um grau comedogênico mais alto, grau 4, atende-se a prescrição para pacientes com acne e oleosidade, comedões. Outro óleo que é uma popularidade muito grande e merece esse destaque é o óleo de melaleuca, né, o tea tree. O óleo de melaleuca, ele, além de ter todas essas propriedades que são inerentes a todos os óleos vegetais, de ser emoliente, de ter, né, então, esse papel hidratante interessante, ele é um dos ativos que tem a maior quantidade de estudos em razão de ser antisséptico, antimicrobiano. Antimicrobiano sob o ponto de vista antibiótico, antifúngico e antiviral. Sim.
E quando o tea tree começou a ser usado em cosméticos, principalmente de marcas com esta linha natural, eu fiquei até um pouco receosa, fiquei até um pouco assim, como assim tea tree, vem com tudo, óleo de melaleuca, e as pessoas começam a usar, e será que realmente tudo isso, antimicrobiano, antibacteriano, antisséptico, antiviral, anti-tudo? Como é que uma coisa só vai fazer tudo? Como assim? E, gente, pasme, sim, tem estudos muito bem conduzidos, inclusive revisões sistemáticas que fazem um compilado de outros estudos que mostram aí a infinidade, né, o espectro, não só ele é antibacteriano, antiviral, antimicótico, antifúngico, mas como também atua contra um espectro grande de bactérias e fungos. Então, olha que interessante. Não à toa aí o óleo de melaleuca ele vem sendo posicionado aí para pacientes, por exemplo, que têm uma quebra de barreira cutânea e podem ter aí uma proliferação anormal de um estáfilo, como paciente com dermatite atópica, uma dermatite seborreica, que tem aí a questão da malacésia associada. Então, o óleo de melaleuca, ele vem aí sendo interessante para esses pacientes, né, que tem a quebra de barreira, que tem uma certa predisposição à colonização e à proliferação anormal de algumas bactérias e fungos. Então, o óleo de melaleuca, ele realmente recebeu esse destaque. Houve um número crescente de estudos mostrando essas atividades, né, antissépticas do óleo de melaleuca, e não à toa ele vem aí como um coadjuvante nesses casos. Como um ativo, como um agente único para uso, a gente vê que tem até produtos de uso na unha, como um tratamento antifúngico. Apesar de ter essa atividade, tá? Tem até estudos que mostram que ele pode ser usado, né, como uma terapêutica, ele tem até a sua ação ali, mas ele tem um índice de eficácia pequeno, ele funciona mais como um adjuvante. Talvez, se estudando mais, né, a gente consiga aí extrair uma melhor forma de usar o óleo de melaleuca, mas ele é realmente um adjuvante aí quando a gente quer um óleo com propriedades antissépticas. Um último óleo que eu separei para conversar com vocês é um óleo muito popular, que eu até comentei sobre ele um tempo atrás, que é o óleo de oliva, o azeite. Ele foi bombado aí também nos últimos anos, da polêmica da Jennifer Lopez, que diz que o único tratamento que ela faz na pele é o uso contínuo, rotineiro, de azeite de oliva no rosto. Será que isso tem sentido? Será que pode ser que isso tenha sentido? A gente sabe que no fundo não, né? Como especialistas aí na área, a gente sabe que não é só isso que a Jennifer Lopez fez, não. Mas o azeite de oliva, né, o óleo de oliva, ele é usado há muitos anos, inclusive relatos de uso lá na antiga Grécia. E, inclusive, ele é um componente do conhecido cold cream, que é um óleo, né, um creme usado aí para hidratação das mãos. Ele é a base é o princípio ativo da loção Oliven, né, do Oliven Mil, que é uma base dermatológica que a gente usa para acrescentar ativos quando a gente vai fazer a fórmula magistral. Então aí ele está realmente muito presente aí na dermatologia. Ele tem suas propriedades hidratantes muito bem documentadas. Tem estudos que mostram que realmente ele ajuda no processo de reparação, então no processo de cicatrização, estimula o colágeno, tem propriedades anticolagenase, então aí faz um sentido ali na manutenção da elasticidade da pele. Porém, tem um adendo muito interessante que não apareceu só em um artigo quando a gente vai estudar óleo de oliva. Inclusive cortes, né, não só estudos, né, gerais de revisão, mas cortes mostraram resultados conflitantes com o uso de óleo de oliva em pacientes com dermatite atópica. Então, quando o assunto é pele, onde tem uma quebra de barreira, é interessante que o óleo de oliva não seja a escolha. Por quê? O óleo de oliva ele tem um alto índice de ácido oleico. Lembra que a gente falou que o ácido linolênico ele é bom para ser usado, né? Os óleos vegetais têm alto índice de ácido linolênico, pela sua similaridade com a pele, são interessantes.
Pois é, aqui o azeite de oliva ele tem uma mais baixa quantidade de ácido linolênico e tem um predomínio de ácido oleico. E parece que o oleico ele dá uma irritada na pele, tem propriedades irritativas na pele. Então, inclusive, né, tem estudos com recém-nascidos, tem estudos com pacientes com dermatite atópica, e parece que, apesar dele aumentar a hidratação, ele pode aumentar a irritação da pele pela presença do ácido oleico. Então, pacientes de pele sensível e que tem uma quebra da barreira cutânea, não seria o óleo de escolha. Pacientes que não têm contraindicação, ele acaba sim sendo interessante pelas suas propriedades aí, hidratantes e anticolagenase que o óleo de oliva possui. Então, meus queridos, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos óleos vegetais, se você se interessa por saber mais sobre óleos vegetais, como usar, como prescrever, as características dos óleos vegetais, né? Me deixa um direct, deixa um comentário aqui nessa live, vai ficar aqui nesse feed. Os óleos vegetais, eles vêm ganhando uma grande popularidade, já são extremamente conhecidos, mas vêm ganhando uma popularidade cada vez maior pelo mercado de skincare natural, de apelo natural, que está presente já e crescendo cada vez mais, com projeções cada vez maiores. As pessoas assimilam a questão do natural como algo benéfico, melhor, e a gente deve conhecer esses ativos de uso, né, de propriedades vegetais, sim, para a gente estar andando conforme os pedidos do mercado, a gente tem que estar atento a isso, mas não só por isso, mas também porque esses são ativos de baixo custo, fácil acesso e com propriedades muito interessantes, cada um com a sua propriedade. A gente conversou aqui por cima 5 óleos vegetais, mas a gente sabe que existem uma infinidade de óleos vegetais e cada vez novos sendo desenvolvidos, e você conhecer essas particularidades de cada um vai fazer você individualizar a sua receita, a sua prescrição e otimizar os seus resultados. Doutora Adri, normalmente uso óleos para blindar o produto usado no skincare. Perfeito. A gente conversava logo cedo que uma característica geral dos óleos vegetais é de serem hidratantes por serem emolientes, por fazerem essa barreira entre as ligações intercelulares e isso fazer um impedimento da evaporação da água transepidérmica, fazendo de certa forma um isolamento de fora para dentro, né, protegendo contra toxinas do ambiente e alérgenos, sendo bem interessantes para pacientes com quebra da barreira cutânea, por exemplo, com dermatite atópica, mas de maneira muito inteligente, a doutora Adriana diz que usa para selar os produtos do skincare. Então, quando a gente quer uma ação oclusiva para otimizar a permeação dos ativos, a gente pode fazer isso, orientar o paciente que use um produto e pode usar depois um óleo vegetal por cima, porque da mesma forma ele vai dar uma isolada, né, dessa perda aí do produto, acaba blindando e realmente otimizando a permeação e o uso dos ativos do skincare. Uma opção bem interessante, um uso muito inteligente também. Então, não só para hidratar e todas as suas propriedades antioxidantes, etc., mas também para fazer essa blindagem. Eu costumo também indicar, mas principalmente para produtos de uso corporal. Então, tem os pacientes assim que tem aquela pele seca, e diz, eu uso o óleo vegetal, mas parece que não hidrata. Pois é, quando a pele está muito seca, o óleo vegetal às vezes não vai ser suficiente para trazer a hidratação necessária. Então a gente usa um umectante embaixo, então uma molécula que tem a capacidade de atrair água à pele, ácido hialurônico, glicerina, ureia, o que for, e aí o óleo vegetal por cima para fazer essa emoliência, essa oclusão, e aí fazendo a manutenção da hidratação da pele. Então esse método sanduíche de hidratação é muito interessante, eu uso bastante também, Adri. Queridos,
Se você gostou, né, dessa live, compartilha com quem vai gostar também de aprender um pouco mais, vai dar um passo a mais na vida profissional ali, se atualizando em, né, dermatologia, em cuidados da pele, em promover saúde da pele de seus pacientes. O nosso Momento Pele Ciência de hoje termina aqui, mas eu aguardo você na nossa próxima terça-feira, às 21 horas, no nosso próximo Momento Pele Ciência, onde eu, Natália, que sou médica dermatologista, ajudo colegas dermatologistas, residentes de dermatologia, quem está se especializando, estudando, a dar um passo a mais na vida profissional, se atualizando em prescrição cosmiátrica, em como promover ali, otimizar, né, os seus tratamentos, o seu poder prescritivo, que está ali na ponta da nossa caneta, uma ferramenta poderosíssima para cuidar dos nossos pacientes. Espero que tenham gostado, uma boa noite, um ótimo início de semana para todo mundo, tá bom? Vejo vocês na terça-feira. Obrigada, sempre maravilhosa. Jerusa, vamos te ver aqui, querida. Obrigada, como sempre, excelente. Eu agradeço sempre a presença das doutoras, que você sempre, né, eleva aqui as nossas discussões. Doutora Adriana, estou amando o curso. Obrigada, Adri. Para quem não sabe, nós temos a plataforma do PL3C, agora com as turmas fechadas, encerradas. A gente está aí trabalhando na plataforma e acompanhando aí o crescimento e desenvolvimento das doutoras. Então, um beijo a todos, uma boa noite, ótimo início de semana, vamos com tudo, vamos lembrar aí dos óleos vegetais e como usar eles para nossa prescrição. Beijo, tchau!